Olá, eu sou Gabriela Srotinski e começo agora a sabatina com os candidatos a deputado federal pela cidade de Sinop. Essa atividade é realizada pelo curso de jornalismo da Faculdade FACIP e nessa edição contamos com a participação do professor do curso de jornalismo Clemerson Mendes e do coordenador do curso de gastronomia Renato Costa Lima. Gostaríamos de lembrar que a duração da entrevista será de 30 minutos. Hoje, o entrevistado é o candidato pelo Partido Novo, Marcos Fernandes. Marcos tem 37 anos, é médico, natural de Aquidauana e tem como uma de suas principais propostas rediscutir o Sistema Único de Saúde. Marcos, muito obrigada pela sua presença e eu inicio te perguntando por que o senhor decidiu ser deputado federal. Bom, Gabriela, primeiramente eu quero agradecer o convite, agradecer em nome do professor Clemerson a oportunidade do curso de jornalismo de estar presente aqui e também agradecer ao professor Renato, os alunos da gastronomia, a oportunidade de estar participando aqui na FACIP de um canal de democracia. Eu acho que é interessante isso para que as pessoas possam conhecer melhor aquelas pessoas que estão postulando ser seus representantes. Então eu acho que é muito bom e eu quero agradecer. Bom, primeiramente, eu nunca fui político. Eu sou nascido no Mato Grosso do Sul, sou de uma família de classe média comum, estudei e meu pai sempre disse pra gente que a gente tinha que estudar, trabalhar muito na vida e nunca ser político, né? E eu estou desobedecendo ele, né? Então eu vim nessa minha vida construindo a carreira, estudei por 11 anos a minha formação, sou ortopedista, sou especialista em coluna e vim para o Norte do Mato Grosso, especificamente para Sinop, a convite de alguns colegas, eu e minha esposa que também é médica, e estamos trabalhando. Mas, na verdade, esse sentimento de indignação e revolta com o que a gente vê na política atual, essa desconexão dos políticos com a necessidade das pessoas ou com a realidade dos gastos públicos, isso vai gerando na gente um inconformismo muito grande e a gente acabou sendo atraído para esse projeto do Partido Novo, que é um projeto de pessoas de fora da política capacitadas para exercer um cargo público. E eu vinha divulgando isso, sem a intenção propriamente de ser candidato. Mas fui convidado, pensei um pouco, aceitei o desafio e estamos aí colocando nosso nome, a nossa história à disposição das pessoas para que elas possam ter com clareza opções nessa eleição, pelo menos para o Congresso Nacional. Candidato, seja bem-vindo. Eu gostaria de começar essa nossa conversa mostrando e perguntando também por que o Partido Novo ele vem sendo um partido novo e diferente dentro do contexto nacional e o que vem me chamando muita atenção é o alinhamento de discurso em relação, a gente já entrevistou aqui alguns candidatos do Novo também, e pelo que a gente acompanha em nível nacional, o discurso é sempre muito bem alinhado, né? Parece que é tudo muito ensaiadinho. Aí a pergunta que eu faço para o senhor é, esse discurso muito bem alinhado de todo mundo que faz parte do Novo, ele é um encontro de pessoas que pensam da mesma forma ou é uma doutrina que o partido impõe às pessoas que entram? Bom, rapaz, essa palavra doutrina ela é usada de maneira assim muito complicada na política atual, né? Na verdade não, na verdade é uma confluência de pessoas com o mesmo pensamento, né? No meu ponto de vista, eu naturalmente como um profissional liberal e já fui concursado público também e abri mão de um concurso público, eu tenho uma visão de que a gente precisa de fato trazer gestão. Nós temos um Estado em toda a amplitude do que significa Estado no Brasil, em todos os 3 níveis de poder. Nós temos um Estado inchado, ineficiente e obsoleto. Então nós precisamos dinamizar a estrutura de Estado para que ela seja enxuta e seja eficiente na aplicação do dinheiro dos nossos impostos, né? Então, na verdade, eu vim para o Novo a princípio porque conheci os princípios e adotei esses princípios porque eram muito confluentes com aquilo que eu acreditava, né? Então, assim, de fato, realmente as pessoas têm um discurso muito alinhado porque isso nós acreditamos ser de fato verdade, né? Nós não acreditamos que o Estado é a força motriz da sociedade. Nós acreditamos que o cidadão é a força motriz. Nosso próprio norte do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, é a prova disso. Nós temos aqui uma região que há 40 anos atrás era mata amazônica fechada e as pessoas vieram para cá sem respaldo do Estado, apenas com incentivo
Brasil e daqui abriram e prosperaram e progrediram isso aqui. Hoje nós temos uma estrutura amplamente consolidada por iniciativa das pessoas, né? Então nós precisamos de um Estado que atrapalhe menos a vida das pessoas. Isso é o que eu acredito e isso é o que eu acredito ser necessário nesse momento no Brasil. Senhor candidato, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha sobre a entrada do capital estrangeiro na região norte do Mato Grosso. E se eleito, gostaria de saber se o senhor fará propostas de lei que incentive ainda mais a entrada de mais capital na nossa região. Ok. Na verdade, nós somos a favor do livre mercado. Para se ter uma ideia, a Heritage Foundation americana, que chama-se Fundação que Avalia as Fortunas no Mundo, ela avaliou o Brasil em 180 países onde há liberdade econômica. E de 1 a 180, o Brasil está em 150. Então, no Brasil não se tem liberdade econômica. Tudo é muito regulamentado, tudo é muito complexo de se fazer. E durante os últimos 20 ou 30 anos, os nossos políticos vêm jogando na população um medo do capital estrangeiro, um medo do investimento, e na verdade o que nós precisamos? Nós precisamos de leis sólidas que protejam a nossa população e a nossa economia, para que, vindo o capital estrangeiro investir na nossa nação, ele invista, gere riquezas, gere dinheiro, gere prosperidade e não domine a nossa nação. Então nós precisamos de um arcabouço legal, ou seja, de leis que protejam a nossa população, mas que permitam que o capital venha e gere riquezas. Nós temos aí, por exemplo, grandes multinacionais como a Cargill, por exemplo, exportadora de grãos, que é uma máquina, uma das forças motrizes aqui do nosso estado para a nossa produção agrícola, e não faz mal nenhum, simplesmente gera economia. Então assim, agora, é preciso ter livre mercado. Não precisamos ter amigos do poder aí que são beneficiados com grandes financiamentos. A gente precisa realmente ter livre mercado para que a economia cresça, que os preços baixem, que haja disputa, né? Então, assim, a gente acredita que isso é possível, sim. Candidato, uma das principais coisas é quando um deputado ele é eleito, principalmente no caso federal, ele acaba se tornando responsável por um país como um todo, né? Ele vai legislar para toda a federação, mas é claro que ele vai voltar os olhos para o estado que elegeu ele, para a região, para a cidade que elegeu, e os deputados ele tem algumas verbas para poder destinar para essas localidades. O senhor, sendo deputado federal a partir de 2019, o destino dessas verbas que vão fazer parte do seu orçamento vão ser destinadas para quais áreas para melhoria aqui de Sinop e região? Rapaz, nós temos visitado toda a região norte do Mato Grosso e temos encontrado vários setores com déficits e necessidades diferentes, né? A cidade de Sinop, nós temos uma meta pessoal, eu tenho uma meta pessoal, de que realmente a saúde pública ela é muito deficitária no nosso estado. É lógico que uma verba parlamentar não resolve o problema da saúde pública. Eu acho que nesse sentido é preciso muito diálogo, principalmente com o governo do estado, para que haja investimentos no setor de saúde pública. A gente tem um hospital regional aqui que vive oscilando, quer dizer, verba vem, verba falta, aumenta, troca o gestor, e a gente não teve ainda um trabalho continuado nos últimos 4 anos e anteriormente também, às vezes tem intervenção também. Nós precisamos ter um alinhamento e um planejamento estratégico de longo prazo e não dependente de quem está no governo ou quem não está no governo, ou se o prefeito é do meu grupo ou se não é do meu grupo. O que é mais importante do que isso, da destinação da verba, eu acho que o político, e eu como deputado federal me comprometo nesse sentido, é de que nós temos que trabalhar pelas pessoas, pela nossa cidade, pela nossa região, entendendo que, independente de quem está na prefeitura, no governo do estado, o discurso e a discussão tem que gerar resultado para as pessoas. E não, ele é meu inimigo político, ele não é, ou aquele é do meu grupo ou não é. Isso é muito fácil de ver porque o Novo é um partido que não se coliga. Justamente porque para não se amarrar com grupelhos, para que a gente possa ter uma atuação em direção do que as pessoas realmente precisam. Só um complemento com esse final da resposta aí, junto, né, o Novo, a gente tem outros partidos, PSOL, que tem essa ideologia também de não se alinhar, de não fazer coligação. Nesse caso, como o Novo é um partido que vem montando a sua base dentro do legislativo, não fica um pouco complicado a questão da não coligação para depois manter um diálogo a partir do momento que esteja numa Câmara de Vereadores, na Câmara Federal, no Senado ou numa Assembleia Legislativa?
Bom, é importante, essa sua pergunta é fundamental. O que a gente precisa entender de coligação? Coligação é um evento puramente eleitoral. Eu vou te dar um exemplo bem claro, sem citar nomes, mas a gente tinha até anteriormente um partido X, que tinha uma presidente da República, e um partido Y, que era vice. E aí houve um impeachment, e o partido X ficou dizendo que era golpe, que era golpe, que era golpe. E em muitos estados, esses dois partidos agora estão coligados. Então a coligação ela só tem um único objetivo, eleitoral. O objetivo de arrecadar o fundo partidário em união, tempo de televisão e votos. O Novo não se coliga porque nossos princípios e ideais não nos permitem se unir a outros partidos. Nenhum partido não usa o fundo partidário, nenhum partido proíbe reeleição mais de uma vez, nenhum partido faz processo seletivo para seus candidatos. Agora, a atuação parlamentar, ela tem que ser em benefício do povo e para o povo. Então, como parlamentar, qualquer projeto de lei que venha de qual partido que seja, mas tenha um benefício real para o povo, será votado de acordo com os nossos princípios. Por exemplo, no Novo, nós somos contra qualquer aumento de impostos ou de carga tributária. Então, qualquer projeto de lei que venha aumentando a carga tributária, nós votaremos contra. Qualquer projeto que venha baixando a carga tributária pode ser de qualquer outro partido. Nós votaremos a favor, porque nós temos a meta e o objetivo de trabalhar pelas pessoas. Entenda bem, coligação é eleitoral, atuação parlamentar não. E se esse entendimento se instalasse no nosso legislativo federal e estadual, nós com certeza teremos mais eficiência. E a gente quer trazer essa nova inspiração para o Congresso e uma prática alinhada com isso aí, com a necessidade das pessoas. O senhor tem algum projeto para desonerar o empregador e assim diminuir os encargos nos quais eles são sujeitos na hora de contratar o empregado? Exatamente. Nós entendemos que é o seguinte, a nossa carga tributária ela é muito pesada e ineficiente. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você compra hoje um sapato aqui em Sinop. Esse sapato ele vai ser de uma borracha vinda do Nordeste, pagou impostos locais, pagou ICMS, foi transportado para o Rio Grande do Sul, lá foi fabricado o sapato, lá também o couro recebeu impostos, a fabricação e indústria foi taxada, esse sapato foi trazido para o Mato Grosso e aqui novamente ICMS e impostos municipais. Então é preciso simplificar a carga tributária para que, principalmente sobre o consumo, para que a gente possa ter produtos mais acessíveis às pessoas e a população mais pobre, que é quem mais paga imposto sobre consumo, ela seja um pouquinho mais livre e liberta. Quanto às relações trabalhistas, eu quero te lembrar que nós temos uma CLT de Getúlio Vargas, da década de 50. Então, quer dizer, talvez essa CLT ela não se adapte aos tempos modernos. Então, nós tivemos aí uma reforma trabalhista há 2 anos atrás, que foi razoável, mas nós precisamos avançar para que você tenha alguns benefícios. Por exemplo, o FGTS. O trabalhador é obrigado a recolher o FGTS, que é uma poupança compulsória, rende menos do que os índices da poupança e o trabalhador não pode tirar quando quer. Ele só pode tirar para casa própria, no caso de doença, morte familiar ou demissão. Então, quer dizer, nós precisamos deixar o trabalhador livre. Uma outra coisa, a contribuição com o INSS também ela é obrigatória. Então, o trabalhador não pode ser livre para contribuir. Ele fala, não, eu quero uma previdência privada, porque a previdência social, meu dinheiro vai para quem já está aposentado e não vai para a minha aposentadoria futura. Então, nós temos muitas coisas compulsórias no Brasil. E o nosso trabalhador e o nosso empregador, eles são obrigados realmente a seguir essa legislação que às vezes não traz benefício para nenhum lado nem o outro. Então, nós precisamos começar a flexibilizar em benefício do trabalhador e do empregador também. O senhor se propõe a rediscutir o Sistema Único de Saúde e, além disso, fala em reestruturar o sistema privado, né, de saúde. De que forma isso ocorreria? O nosso Sistema Único de Saúde, ele é bastante complexo, por quê? Porque todos os impostos destinados à saúde, eles são elevados à esfera federal, mas a nossa base de trabalho, ela é municipal e estadual. Então, e aí de lá da esfera federal, cerca de 40% fica retido na esfera federal, com agências reguladoras, com a ANS, e até uma parte vai para a Anvisa. E aí você tem aí negociações dos governos estaduais com a presidência, negociações das prefeituras com governos estaduais e com a presidência da República. Nós precisamos simplificar isso. O imposto da saúde tem que ser retirado e destinado diretamente na saúde, porque cada nível de negociação traz mais dificuldade para que esse dinheiro chegue aonde realmente é preciso. Nós precisamos ter mais diálogo entre o município e o Estado, uma rede organizada de referência e contra-referência. Nós temos pacientes aqui que saem do Hospital Regional de Colíder e vêm para Sinop,
Quer dizer, 2 hospitais regionais, um não resolve, outro resolve um pouco, e se não resolve aqui, vai para Cuiabá. Então, quer dizer, nós poderíamos ter um polo em Sinop, com o hospital regional completo, que resolve todas as necessidades da região, mas isso requer o quê? Gestão. Vou te dar um exemplo dentro da tua pergunta. O nosso estado de Mato Grosso arrecadou 17 bilhões de reais líquido em 2017 e investiu cerca de 1 bi e 500 em saúde. Quer dizer, menos de 10%. Então, quer dizer, é preciso ampliar esse investimento e muito mais do que isso, um investimento com qualidade, porque as pessoas estão sofrendo nos postos-saúde e nas filas do posto de saúde, né? Quanto aos planos privados, que é a sua segunda pergunta, nós temos hoje uma legislação de planos de saúde que deixa profissionais insatisfeitos com o tabelamento baixo, pacientes insatisfeitos com serviços de má qualidade e planos de saúde como as Unimedes, que são planos de saúde médios, insatisfeitos também. Quem está lucrando com esse sistema? Apenas grandes corporações. A Unimed ela é um plano que ela é setorizado, então cada Unimed ela é pequena ou média. Então nós precisamos ter o quê? Livre mercado. O paciente deve pagar o seu plano de saúde como se fosse um seguro e poder escolher o médico a quem procurar, e o médico tem a sua tabela pessoal e trabalha com reembolso. Essa questão de credenciamento ela é muito complicada para o paciente e deixa o profissional também insatisfeito. É lógico que eu não tenho todas as respostas e soluções, mas é preciso começar essa discussão, para que essa discussão chegue a um bem comum para as pessoas. Eu queria aproveitar e pegar também um pouquinho no embalo da última resposta para o Renato e agora para a Gabriela, e voltando pela questão da ideologia do partido, tá? A gente vê, acompanhando, né, a estrutura de todos os partidos, como eles se comportam, como que as pessoas vão atrás do partido, e eu sempre ouvi de pessoas que entram em contato com o Novo muita aceitação pela questão das novas propostas, mas também um certo receio pelo fato de uma coisa que vem se espalhando, que é a questão do Novo ser um partido que vai governar ou que vai legislar para os mais abastardos, para os ricos. É um partido que tem na sua estrutura, né, as organizações bancárias e tudo mais, né? Aí eu queria saber, né, em cima disso, o que tem de verdade nisso, né? E como que é para vocês, dentro do Novo, ter essa aceitação com uma classe mais elevada, com uma classe social mais alta e de pessoas mais instruídas? E como fazer para chegar no outro setor da população? Tá bom, muito boa pergunta, é até bom falar disso. Gente, isso aí são coisas que têm se dito a respeito do Novo. E política, você sabe que muitas coisas são ditas e muitas coisas não são verdade, né? Então, primeiro que não há nenhum banco na estrutura do Novo, tá? O Novo é um partido de pessoas que pensaram que o Brasil precisa de liberdade. Liberdade econômica, liberdade de propriedade, liberdade de opinião. Às vezes nós não temos no Brasil, mas nem liberdade de opinião, né? Então, entenda bem, tá? O problema é que o discurso do Novo é um discurso de mercado, ou seja, nós temos que liberar o mercado para dar às pessoas oportunidade. Mas esse discurso tem sido compreendido. Eu estava em Juína conversando com caminhoneiros e a respeito da situação da greve dos caminhoneiros, tabelamento do frete. A hora que eu citei o tabelamento do frete, o caminhoneiro me interrompeu e falou: doutor, isso foi a pior besteira que o governo federal fez. Não se intromete no mercado. Não se pode intrometer no mercado. Tabelamento, inserção do Estado no mercado, quebra o mercado. Tanto é que agora você tem as grandes empresas exportadoras de grãos comprando frotas de caminhão e o mercado para os caminhoneiros ficou pior. Então nós temos que entender que é uma análise do que é bom para a sociedade. Uma sociedade próspera tem oportunidade para todos. Uma sociedade próspera tem emprego para todos e melhora a qualidade de vida das pessoas. Nós temos que fazer uma transição de uma mentalidade de que o Estado resolve todos os problemas para uma mentalidade de que o mercado é a solução para as coisas. Quando o Estado começa a sugar demais as pessoas, as empresas fecham, o mercado retrai, começa a ter desemprego. Nós temos uma taxa de desemprego de
13%, 11%, nós temos um mercado retraído, aluguéis em baixa, venda em baixa. Então, quer dizer, agora, esse nosso discurso é compreendido, tá? Nós temos trabalhos no Alto da Glória, nós temos trabalho no São Cristóvão, trabalhos aqui no Boa Esperança. Então, as pessoas têm entendido que é preciso parar com populismo e paternalismo. É preciso saber que as pessoas querem trabalhar e querem ter liberdade para isso. A Faculdade FACIP, por meio do curso de jornalismo, está realizando sabatina com os candidatos a deputado federal pelo município de Sinop. E hoje recebemos o candidato pelo Partido Novo, Marcos Fernandes. O norte do Mato Grosso sofre um entrave na hora de transportar sua produção. Como legislador, qual será a sua proposta de lei para diminuir esse gargalo do escoamento da produção da região para os portos? Na verdade, nós temos um gargalo logístico muito grande, né? Nós temos aí 3 ferrovias propostas há mais de 40 anos. A gente tem 2 ferrovias em Lucas e temos a Ferrogrão que começaria aqui em Sinop. Isso aí já é um projeto que não sai do papel. Inclusive, recentemente, um grupo de produtores da AproSoja de Lucas estão se organizando para financiar parte por meio privado, parte da Ferrogrão, né? Então é justamente isso que a gente acredita. Nós acreditamos que se nós pegássemos esses projetos, leiloássemos para grandes empresas de ferrovia, por exemplo, no mundo, que queiram vir aqui, fundar, construir e usufruir, ou seja, explorar por algum tempo, certamente nós teremos uma ferrovia mais eficiente, mais barata e com menos custo. Porque tudo que o Estado faz, ele é longo, é demorado e ele tem um custo realmente maior do que a empresa privada. Então nós entendemos que é preciso investir em logística, né, e também em simplificação de carga tributária. Nós temos, por exemplo, aqui o FETAB estadual, que foi criado no governo Blairo Maggi, foi dobrado no governo Pedro Táxi e deveria investir parte dele em infraestrutura de estradas e a gente não vê melhoria. Nós temos aqui o contrato de concessão da nossa rodovia privada, que seria aqui até Sinop, a duplicação da rodovia concessionada, e ali de Nobres para cá nenhuma obra foi feita e não será concluída até 2020, que é o tempo do contrato, e a empresa já informou isso. Então nós temos que ter o quê? Simplificação dessa máquina, desse jeito de administrar. Nós temos que ter liberdade com responsabilidade. Uma das grandes propostas que nós temos no Novo, por exemplo, é que toda obra pública ela seja segurada. Então, como assim segurado? Você contrata uma empresa de seguros junto com o contrato, se não houver cumprimento, o Estado não tem que fazer nenhum aditivo de orçamento para terminar a obra pública. A seguradora vai concluir. E o que você traz com isso? Você traz responsabilidade, porque a seguradora é privada, ela não quer meter um pão no bolso para cumprir desordem da empresa que está construindo a infraestrutura. Então, é uma das propostas nossas, que toda licitação pública, ela seja trazido junto da licitação uma empresa seguradora da obra. Isso aí vai trazer o quê? Celeridade, metas e cumprimento do prazo, porque se a empreiteira não cumprir a obra, a seguradora é a primeira a denunciar. Se houver corrupção ou desvio de verba na obra, a seguradora é a primeira a denunciar, para que nós tragamos eficiência. Ou seja, aí vem um meio de fiscalização não estatal. Por quê? O meio de fiscalização estatal, ele é falido, porque o Estado não tem interesse em proteger o capital do Estado, mas a empresa privada tem interesse em proteger o seu capital privado. Então isso é um mecanismo de segurança no meio privado. Aí você entende quando eu falo liberdade, quanto menos Estado e mais cidadão, mais economia. É um exemplo prático disso. Candidato, dentre as suas propostas no sentido da segurança, o senhor cita respeito à propriedade privada. Então eu gostaria de saber o que isso efetivamente significa. E, além disso, qual é o seu posicionamento em relação aos movimentos de ocupação de terra e imóveis? Ok. Bom, então vou começar pela mais fácil, tá? Movimentos ditos sociais de ocupação de terras devem ser criminalizados. A propriedade privada, ela é um dos direitos fundamentais do cidadão. O que é a propriedade privada? É o fruto do seu trabalho. Então, os 3 direitos fundamentais do cidadão são o direito à vida e à liberdade, o direito à expressão e o direito à propriedade, porque é fruto do seu trabalho. Agora, no Brasil, nós temos vieses jurídicos que permitem a ocupação e deve haver um processo judicial longo e demorado para a reintegração de posse do bem. A propriedade deve ser absoluta, a invasão deve ser condenada ou criminalizada, né? Não se faz, se você quiser discutir o lado social de quem não tem terra, você discuta no âmbito do legislativo ou no âmbito social, mas não invadindo terra. Isso é crime. E deve ser condenado e punido sem um processo judicial. Invadiu, desocupa.
Agora nós temos famílias aqui no norte do Mato Grosso que ficam com terras ocupadas 10 meses, 1 ano, às vezes até mais, lutando judicialmente por uma liminar de desocupação ou de reintegração de posse. Isso é um absurdo. É como se alguém entrasse na tua casa e falasse: vou morar aqui com você morando lá dentro, saia. Então isso é um absurdo. Nós precisamos melhorar o sistema, o mecanismo legal, o amparato legal, para que a gente tenha propriedade privada absoluta. Um outro tema que é interessante dentro disso é que a insegurança jurídica no campo por deslocamentos de título de origem trazem substrato para a chamada indústria da invasão, onde a gente tem até recentemente, a gente teve uma denúncia de uma caminhonete do INCRA com funcionários do INCRA fazendo um churrasquinho no assentamento de terra invadida. Então, quer dizer, a gente precisa realmente tirar poder do Estado e criminalizar a invasão, porque a propriedade privada ela tem que ser absoluta. Eu vou te dar só um outro tema sobre a reforma agrária, muito discutida. Pare num ponto de ônibus em São Paulo e pergunta para quem está lá indo trabalhar se ele concorda com a reforma agrária. Vai falar assim: olha, eu até concordo, as pessoas precisam de terra e tal. Aí ela fala: mas você sabia que quem está pagando a terra comprada do produtor é você com o teu imposto? A pessoa, opa, pera lá, eu não quero pagar a terra. Então é o seguinte, nós precisamos dar oportunidade para as pessoas trabalharem e crescerem, mas não é invadindo, não é tomando o que é do outro. Isso é uma avaliação que deve ser feita de maneira criteriosa, mas a propriedade privada deve ser respeitada em absoluto, é a minha opinião. Em cima disso, um dos motivos que as pessoas que fazem esse tipo de atividade é que a gente só invade terra improdutiva, que não está sendo utilizada, ou no caso de imóveis inoperantes e que estejam em estado de abandono. Né? Mesmo assim, o senhor mantém a posição e que tipo de solução? O senhor falou, a gente tem que pensar também numa forma de abranger esse pessoal. Que forma prática seria essa? Na verdade, o problema é que o discurso nosso está errado. O que é uma terra improdutiva? É a terra que alguém comprou e deixou sem produzir. Alguém comprou essa terra. O problema é o termo constitucional que chama fim social da terra. É aí a brecha legal. Nós precisamos entender que é o seguinte: se você comprou a tua roupa e você quer ficar 1 ano sem usar ela, eu posso ir lá e me apropriar dela? Posso? Acho que não, né? Então, assim é com a tua casa, assim é com a tua fazenda. Então, assim, o Estado tem que ter outros mecanismos de cobrar a terra inativa, mas para que seja produtiva, se é que é o caso, porque a propriedade privada é absoluta. Pensa se você compra um carro e fala: eu vou reformar esse carro. Você deixa 1 ano na garagem. Aí eu passo lá na frente e falo: está 1 ano sem usar, esse carro agora é meu. Ele está sem usar, esse carro é meu. Então, assim, esse discurso ninguém aguenta mais. Esse discurso é um discurso errado. Nós temos que dar o quê? Oportunidade para as pessoas. Agora, a propriedade privada é a minha posição. Tem que ser respeitada em absoluto. Ela não é questionável. Terra improdutiva. Isso é um problema que o indivíduo tem que resolver com o Estado caso haja problema. Caso haja. Mas a propriedade privada deve ser inviolável em todo e qualquer aspecto. A pessoa que quer trabalhar, vamos dar trabalho para ela. Eu sou um produtor rural, eu não sei fazer outra coisa na minha vida. Vamos fazer uma horta comunitária aqui e vamos vender na feira. Vamos trabalhar primeiro, ver se essa pessoa quer trabalhar de fato. O que a gente vê nos assentamentos do Estado é negociação de terra. Fácil assentamento, 70% dos assentados não produzem. Vendem as terras. Você fala: mas falta infraestrutura. Tudo bem, temos que discutir isso aí. Tudo bem. Mas o governo, por exemplo, tem áreas do governo, áreas federalizadas que podem ser socializadas. Por que áreas privadas? Por que áreas de propriedade particular? O Estado tem áreas federais. Nós temos no Estado áreas federais que podem ser socializadas. Candidato, nosso tempo está encerrando. Mas antes disso, o senhor poderia, então, se dirigir ao público que está nos assistindo e dizer por que merece ser eleito. Ok. Bom, gente, olha, eu quero dizer para você que está nos assistindo o seguinte: nós estamos começando um novo tempo no Brasil. Pessoas sérias estão entrando para a política, pessoas que têm compromisso com a verdade e com o que precisa ser feito. A minha candidatura é uma candidatura focada nisso. Focada no que o Brasil precisa para ser alavancado. O nosso país é um país grande, é um país que produz, é um país de gente que acorda cedo e trabalha, e não é possível que isso aqui não dê certo. Então nós precisamos parar de votar em político que está aí faz 4, 8, 10 anos e esse Brasil não melhora. Então esse é o meu projeto.
Meu nome é Marcos Fernandes, eu sou candidato a deputado federal pelo Mato Grosso e eu conto com o apoio e divulgação das pessoas para que a gente possa chegar lá e possa realmente defender ideias e tocar nos pontos mais espinhosos que político nenhum tem coragem. Por quê? Porque quer agradar. Nós temos que começar a falar a verdade nesse Brasil, para que esse Brasil vá para frente. Muito obrigado por vocês que nos recebem, obrigado pelas perguntas, foi muito bom estar com vocês aqui. Tá joia? Muito obrigada, candidato. Agradeço também a presença do coordenador do curso de gastronomia da FACIP, Renato Costa Lima, e do professor do curso de jornalismo, Clemerson Mendes. Até a próxima.